Pronto, deu 15h40, então vamos começar, tá bem? O grupo já está pronto, né? Então vamos dar as boas-vindas a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um encontro do segundo seminário dos grupos ASBEC. E hoje nós recebemos o grupo TAFO, né? Grupo de Pesquisa em Práticas Mortuárias no Mediterrâneo Antigo. O título da apresentação deles hoje é As Práticas Mortuárias e os Estudos das Sociedades da Antiguidade. Bem, então, a partir de agora, nós vamos passar para o grupo. E só para dar no final vou dar avisos, mas assim, hoje nós inauguramos nossa coluna, os estudos clássicos na pandemia, no site da SBEC, na seção notícias. Enviamos mensagem para todos, tá? Então, Tafos é com vocês. No final, volto. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, o Tafos aqui, né, eu queria, em nome da professora Elaine Hirata, que infelizmente teve um contratempo aí, um imprevisto de última hora em relação a questões de saúde, pede desculpa pela ausência de hoje, então vai ficar comigo aqui o grupo e os nossos queridos membros, tão caros, pesquisadores e docentes. Em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade de apresentar um pouquinho sobre o grupo, os seus membros, as pesquisas e as atividades que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. A gente queria também agradecer, em nome da professora Elaine, com certeza, e parabenizar a organização da SBEC, desde a iniciativa, né, da gestão passada com o primeiro seminário dos grupos de estudos, que foi realizado no Rio de Janeiro, né, organizado pelas professoras Tatiana Oliveira, Beatriz de Pauli Correia e Juliana Bastos Marques, e também parabenizar a organização nova, né, pela continuidade do evento, da presente diretoria. Então, muito obrigada, professora Ana Maria César Pompeu, né, e todos da organização, e parabéns aí pelo evento, que eu acho que está sendo muito produtivo para os grupos esse diálogo, essa interlocução. A gente considera um espaço muito profícuo e importante aí para a gente se conhecer e trocar as figurinhas, né, trocar as ideias nessa área dos estudos clássicos, né. Bom, o Tafos foi idealizado, na verdade, em 2013, né, a ideia aí, Flávia, por favor, pode ir passando, e aí é o espelho do grupo, né, os líderes no CNPq, a professora Elaine Farias Veloso Hirata, que é docente aposentada do MAI atualmente, né, da USP, e eu, Camila Diogo de Souza, pode passar, Flavinha, por favor. A gente vai falar um pouquinho hoje, brevemente aí, prometo, que eu vou tentar não me alongar para dar espaço para o pessoal falar, para os nossos queridos membros falarem, né, mas a gente vai falar um pouquinho da formação dos objetivos e das linhas de pesquisa do grupo, das nossas parcerias, né, tanto interdepartamentais, né, na USP, quanto interinstitucionais com as outras universidades e internacionais também. E aí a gente vai deixar os nossos membros, queridos membros, falarem um pouquinho das pesquisas de cada um e da atuação deles no grupo, né, e por fim eu vou falar um pouquinho das atividades que a gente promoveu desde o início da criação do grupo e os projetos perspectivas futuras. Pode ir, Flavinha, por favor. Bom, como eu estava falando, né, o Tafos, na verdade, foi idealizado em 2013, né, e mais a concretização do estabelecimento do grupo mesmo e o cadastro, né, então, o CNPq ocorreu em 2014, e ele corresponde ao primeiro grupo de pesquisa, na verdade, no Brasil, sobre as práticas mortuárias, né, sobre o estudo das práticas mortuárias no geral, né, visando a interdisciplinaridade e a integração dos pesquisadores, especialistas tanto brasileiros quanto internacionais, nessas diversas áreas do conhecimento relativas às práticas mortuárias, como arqueologia, história, filologia, bioarqueologia, bioantropologia, zooarqueologia, antropologia, sociologia e filosofia, né, que contemplam abordagens e perspectivas variadas, né, dos estudos sobre a morte, os mortos e o morrer, e sobre os contextos funerários, né. Esse caráter multifacetado do registro material e textual, né, das práticas funerárias evidencia a necessidade dessa interdisciplinaridade na busca e na compreensão mais profícua e abrangente dessas ações humanas em relação à morte e aos mortos, né. A morte, ela constitui um fator biológico, social e cultural,
Enquanto fato biológico, né, ela cessa, né, ela marca o encerramento das atividades vitais, né, do indivíduo e gera vestígios físicos, materiais que correspondem às transformações e redefinições do corpo humano como um processo inevitável, da decomposição, né. Esses remanescentes humanos são, dessa forma, né, processados socialmente e culturalmente, e essa apropriação pode se tornar-se formas de âncoras simbólicas de poder, valores sociais, identitários e etc. Então, morrer, na verdade, é um processo social que negocia uma transição de diferentes estados do ser por meio de ações convencionalizadas dos participantes, dos vivos, né? As práticas sociais e culturais humanas em relação a esse processo possuem ou não um caráter ritual, ideológico, ou até mesmo criminal, né, violento, tá, de abandono e ocultação do morto, né, resultam sempre, essas práticas, essas ações humanas, em resíduos, em vestígios materiais, inclusive os literários, né, que constituem, portanto, as fontes de estudos, objetos de estudos desse nosso grupo, né. Então, trata-se de um campo extremamente fértil, né, para a exteriorização das diferenças e também das desigualdades de natureza e caráter diversificado, né, em várias sociedades em diferentes períodos do tempo. Nesse caso, no nosso grupo, a gente faz um recorte mais da antiguidade, mas a gente dialoga até com o presente, né, como eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, entender tudo isso, né, entender essas diferenças e essas desigualdades, na verdade, possui um papel fundamental, né, e a gente poderia até dizer uma responsabilidade maior enquanto um campo acadêmico e científico, no processo de conscientização dessas diferenças, dessas desigualdades, desse patrimônio arqueológico e histórico, né, e, consequentemente, de uma atuação e integração política e social desses diversos grupos na sociedade, né, que, aliás, é um tema super atual, né, da nossa própria sociedade, do nosso próprio contexto histórico mundial, não só brasileiro, né. Então, tal alcance é inspirado por meio de pesquisa, né, e da produção acadêmica, visando o debate, a capacitação e a formação de recursos humanos, né, de pessoas, né, e o compartilhamento e a difusão do conhecimento, né, são esses os nossos objetivos, portanto, né, enquanto grupo de pesquisa. Contribuir para a renovação da pesquisa, sobretudo em arqueologia e na história antiga, né, por meio das diferentes abordagens de estudo das práticas mortuárias, das práticas funerárias. Criar recursos e materiais disponíveis e acessíveis aos pesquisadores e discentes, né, enquanto instrumentos didáticos e de capacitação mesmo, de formação. Criar recursos e instrumentos digitais também, né, de pesquisa, por meio da construção de vários bancos de dados, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também os objetivos do grupo, e consolidar as redes, né, de pesquisadores nacionais e internacionais das diferentes linhas de pesquisas que eu vou apresentar agora para vocês, né, promovendo essas parcerias futuras. Então, esse daí é o nosso espelho do grupo, né, no CNPq, enfim, o nosso e-mail, estamos super abertos para todos que quiserem dialogar, enfim, conversar e participar das atividades também. Flávio, por favor, o próximo. Nas redes sociais, a gente tem uma página no Facebook, né, não estamos no Instagram ainda, mas, por favor, por próximo, Flávia. Mas temos também um canal no YouTube que a gente está disponibilizando ainda um processo aí de colocar os vídeos e toda a produção que a gente tem feito, principalmente agora na pandemia, neste último ano, né, louco, que tudo foi meio online, né, então esse último ano as atividades do grupo estão sendo disponibilizadas no canal do YouTube. Flavinha, por favor, o próximo. O nosso grupo está vinculado ao MAI, à USP, como eu falei para vocês, né, e tem o grande parceiro e vínculo LABECA, né, um laboratório de estudos sobre a cidade antiga, cuja coordenadora é a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, né, que tem alguns projetos também de pesquisa que a gente está vinculado. Pode passar, Flávia, por favor. E vou falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre as principais, né, linhas de pesquisa do TAFOS e que os projetos de pesquisa, né, e os membros estão conectados. Pode passar, Flávia, por favor. Então, a primeira, né, a gente tem, claro, o nosso carro-chefe é a arqueologia, e a arqueologia mortuária ou a arqueologia funerária, né, então nós temos duas grandes linhas sobre a arqueologia funerária, a primeira delas envolvendo teoria e historiografia, então que envolve todas as discussões e reflexões teóricas
né, principalmente sobre as linhas teórico-metodológicas da arqueologia funerária, mas também a segunda linha de material e métodos, né, então que envolve pesquisas mais relacionadas às questões metodológicas, né, principalmente como objeto de estudo a cultura material de natureza funerária, e aí a interlocução com as várias disciplinas, né, subdisciplinas, digamos assim, da arqueologia funerária, como a bioarqueologia, zooarqueologia, tafonomia e etc. Pode passar, Flávio, por favor. Terceira grande linha, né, que aí não é a arqueologia propriamente dita, mas enfim, que envolve todos os tipos de estudos sobre as práticas mortuárias, mas que se debruçam, né, como fonte textual no geral, né, literária e iconográfica também, tá, então envolvem abordagens da história, filologia, literatura, cultura visual, antropologia e filosofia, não tá aí, né. E por último, né, a gente tem uma linha mais específica que eu falei para vocês, que é com o diálogo, né, entre passado e presente, que vai mais para as questões da bioarqueologia mesmo e das questões atualmente que a gente tem alguns pesquisadores, né, que acabaram sendo incorporados com as ciências forenses. Tá? Pode passar, Flávia, por favor. Então, agora vamos para os nossos membros, né, e eu gostaria, enfim, de agradecer, inclusive, o público e a participação dos nossos queridos pesquisadores e dos nossos queridos membros discentes, que vão falar um pouquinho agora para vocês sobre as pesquisas que eles têm desenvolvido na área das práticas mortuárias e a atuação deles no grupo, tá? Pode passar, Flávia, por favor. Então, a gente vai começar com os membros docentes, tá? E as nossas parcerias interdepartamentais, né, seja da USP, seja interinstitucionais com as outras universidades, como eu falei, e as internacionais. Por favor, Flávia, o próximo. Começamos pela nossa querida líder, né, a professora Elaine Irata, né, que atualmente é docente aposentada do museu, né, e que está desenvolvendo uma pesquisa vinculada, inclusive, com uma das pesquisas do ABECA, né, sobre os contextos funerários e os sítios da Sicília. Ela não vai poder contar, infelizmente, agora, talvez ela consiga entrar mais no finalzinho da apresentação, e aí ela conta um pouquinho mais a respeito da pesquisa dela para vocês. Por favor, Flávia. Eu sou a segunda líder, né, trabalho com questões mortuárias e principalmente na arqueologia, exatamente a cultura material de natureza funerária, desde o meu doutorado, na verdade até desde o mestrado, né, e venho desenvolvendo exatamente pesquisas sobre os contextos funerários na Grécia, durante o período geométrico, né, a Idade do Ferro na Grécia, e sobretudo a relação dos espaços dos mortos com o espaço dos vivos e a formação da polis grega. Esse é o meu ponto central, e que agora eu tenho expandido, né, saído de uma região específica, que era a Argólida, né, no Peloponeso, e o sítio de Argos, e agora tenho trabalhado um pouco mais com os espaços funerários em Creta, e a cultura material em Creta. Foco na cerâmica e foco nos estudos osteológicos humanos, na bioarqueologia. Essas são minhas duas especialidades, e foi daí que a gente pensou na criação do TAFOS, lá em 2013, começou a atuar em 2014, quando eu voltei para o Brasil, depois do meu segundo pós-doutorado. Por favor, Flávia. A professora Adriene Baron Tacla, que também estaria conosco hoje, mais uma baixa, infelizmente ela está com sérios problemas de saúde e anda bem complicada essa semana, enfim. Ela também é uma especialista em arqueologia funerária, né, daqui da Universidade Federal Fluminense, tá, do Instituto de História, atua em contextos do centro-leste da França, né, do sudoeste da Alemanha e da Suíça Ocidental, durante a Idade do Ferro, também chamada Idade do Ferro, né, mas mais para o norte da Europa, diferente um pouquinho da Idade do Ferro que eu estudo, né, Grécia, Mediterrâneo, tá? Ela fez doutorado dela na Universidade de Oxford e trabalha bastante com arqueologia funerária desde então, né, tem vários projetos de pesquisa, um deles vocês estão vendo aí no finalzinho do slide, né, que ela integra o projeto CapSprint, que é Desigualdades Globais, daqui da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, pode passar, Flavinha, por favor, e também coordena um projeto de pesquisa de grupos emergentes, né, que foi contemplado, né, com financiamento da FAPERJ, né, que visa integrar tanto história, arqueologia, literatura, né,
e proporcionar, inclusive, divulgação material de divulgação científica, didático, né, com corpora, formação de corpora, e acessibilidade ao público, tanto aos pesquisadores quanto aos discentes, né, e também professores de vários níveis, né, tanto ensino médio quanto fundamental. Por favor, Flavinha, pode passar. E aí, eu não sei se ela já entrou, se ela está aqui, a nossa querida membro docente, a Adriana Ramazina. Adri, você está por aí? Para começar a falar da sua pesquisa ou não? Acho que não, né? Acho que a Adriana não entrou ainda, não conseguiu entrar. Bom, tudo bem. Então, a Adriana, né, eu falo um pouquinho, se ela chegar, ela toma a palavra. A Adriana Armazina, ela também trabalha com contextos funerários na arqueologia, né, fez mestrado e o doutorado dela no MAI, no Museu de Arqueologia e Etnologia lá da USP também. Né, trabalha com contexto fenício-púnico, né, contextos funerários fenício-púnico, desde então, né, colabora com a gente nessa perspectiva dos contextos funerários no Mediterrâneo, né, e atualmente está terminando aí, né, está no prelo já uma publicação sobre os sacrifícios dela com a professora Maria Cristina Cormichiari e o professor Wagner Carvalheiro Porto, também lá do Museu de Arqueologia e Etnologia. Pode passar, por favor, da USP, Flávia. Aí, né, um print do livro deles, O Sacrifício no Mundo Antigo, né, e o sumário com colaboração de vários especialistas e pesquisadores no mundo antigo sobre sacrifício. Aí vai, inclusive, até a América, né, eles chegam até a América. Nós tivemos uma colaboração aí com a professora Adriana, né, minha parceira também de arqueologia funerária, né, nós tivemos a colaboração de um dos membros estrangeiros, o John Albanese, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, que deu uma palestra, inclusive, na Unisa, né, na Universidade de Santo Amaro, que ela é coordenadora do curso de especialização Lato Sensu, em Arqueologia, História e Sociedade, né, e ele foi dar uma palestra exatamente sobre bioarqueologia, né, lá para os nossos alunos e para o curso, né, também atuando nessa interlocução entre as universidades. Por favor, pode passar, Flavinha, e agora a Cíntia está aí, ou eu vou ficar chamando todo mundo e ninguém tá aí. Eu vi que a Cíntia tinha entrado. A professora Cíntia. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Cá, por essa apresentação do nosso trabalho, seu trabalho, principalmente. Então, assim, falar um pouquinho, né, do que eu faço no grupo do Tafos. Fui convidada pela Camila logo no comecinho, né, Cá? E eu pesquiso a questão de práticas funerárias no Egito Antigo, isso já desde o meu mestrado, né? E ultimamente, assim, no meu pós-doutorado, que foi o momento que eu comecei a alterar um pouquinho o meu tema central de pesquisa, que eu estou começando a alinhar a questão de práticas funerárias no Egito Antigo. Eu trabalho muito com as fontes textuais, né, principalmente com os textos dos caixões, que é o que eu tenho trabalhado no meu pós-doutorado, né, o pós-doutorado que eu concluí o ano passado. E tenho trabalhado também com as representações nas tumbas, principalmente nas tumbas da 18ª dinastia, inclusive, né, escavando, né, a tumba do Monte Hortep, com uma equipe argentina, na região de Deir el-Bahari, no Egito. Então, meu trabalho agora está voltado a associar a questão das práticas funerárias com a história da alimentação dos egípcios antigos. Então, eu tenho trabalhado com a questão das oferendas funerárias, num comparativo com os textos funerários, os alimentos que são citados nos rituais, e comparando com quais são os alimentos encontrados em sítios urbanos, né, em ocupações urbanas. Então, para a gente ter um comparativo entre o que era idealizado como alimentos de oferendas no pós-vida e o que era praticado no cotidiano. Então, eu estou deslocando um pouquinho o trabalho, né, trabalhando com essa questão do pós-mortem, né, que a gente sabe que no Egito Antigo tem uma associação muito grande com a vida cotidiana, principalmente a partir dos textos dos caixões, né, e aí eu estou tentando associar o pós-mortem com a vida, né, e ver em que medida tem um diálogo
entre esses dois lados. Então, eu tenho trabalhado com isso agora, né? Já dei algumas palestras pelo Tafos, inclusive acabei de ver o livro sobre o sacrifício no mundo antigo, eu não tinha visto a capa ainda, Kai, eu vi que eu estou nele também. Inclusive eu trabalho com essa questão, e tenho ido para essa questão também de estudo da alimentação, sempre a partir das fontes relacionadas com o pós-mortem. Inclusive, recentemente teve um artigo na Mare Nostrum, que eu trabalhei com a questão do vegetarianismo no Egito Antigo e as fontes, né, que nós temos no pós-mortem para analisar essa questão. Assim, em geral, que eu estou fazendo agora dentro do Tafos, mas tem várias palestras. Como a Camila falou, tem o seu canal, né, cá no YouTube, que já tem uma aula nossa juntas, né, um bate-papo juntos, e estamos assim. É isso aí, eu não apresentei o livro que a Adriana está organizando, né, porque, enfim, eu gostaria que a própria Adriana tivesse aí para falar um pouquinho, quem sabe ela chega, porque ela tinha falado também que viria, mas, enfim, é isso mesmo, a Cíntia já tem, eu também tenho um capítulo lá, mas a Cíntia, né, tá desde o comecinho, como ela falou, no Tafos, né, tá participando com a gente ativamente de todas as atividades, já deu mini curso lá no Mais sobre os mortinhos egípcios, que nem eu costumo brincar, né, já deu várias palestras, e agora, até na pandemia, a gente conseguiu fazer uma atividade conjunta que está disponível realmente lá no canal do YouTube, que vocês podem acompanhar. Obrigada, Cia, é isso, enfim, grande parceira e colaboradora e atuante aí no nosso grupo, com os mortos egípcios. A minha querida professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que também é grande parceira do Tafos há um tempão, né, por favor. Nada, não passo a palavra exagera. para você, Maria. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Camila Diogo, muito obrigada pelo convite. Não faz tanto tempo assim, 2 aninhos só, 2 aninhos, né? É que a nossa parceria é intensa, né? Dá a entender que os anos são, né, maiores, mais extensos. Mas a minha contribuição, então, como eu sou jovem, nova dentro do grupo, como a professora Camila havia sugerido, na verdade, o seu marido, né, o seu esposo, sugeriu que eu fizesse um trabalho de vocabulário da morte. Lembra? Estávamos Maria, lembra. Na casa japonesa, né? Estávamos lá na casa japonesa para um outro evento, e quando terminamos, desculpe, mas eu esqueci o nome dele. Gabriel. O Gabriel, isso, o Gabriel. O Gabriel sugeriu que nós fizéssemos um trabalho nesse sentido, né? E daí eu entrei. Foi assim que eu entrei, porque eu não sou arqueóloga, né? Não escavo mortinhos, como dizem vocês, mas eu fiz um trabalho inicial, né? Que foi para a primeira apresentação do Tafos, que nós fizemos lá no MAI, que foi um estudo sobre a semântica da morte, né? Os símbolos, palavras, expressões da Grécia Antiga, que tive como base inicial Homero, né? Eu fiz um trabalho lá de pesquisa, de busca desse vocabulário, dessas imagens, e agora estou fazendo o mesmo com Heródoto, né? Porque estou traduzindo e já faço um outro trabalho aí, junto com esse. E também estamos organizando um livro, né? Falo dele agora ou a gente fala depois? Pode falar, Maria. Você passa, Flávia, por favor. Você fez a capa, não? Colocou aí? Flávia, pode passar o próximo slide. Está no próximo slide. Ah, que bonitinho. Olha só, olha. É uma parceria, né? Muito feliz, muito agradável, do Laban, que é o laboratório de História Antiga e Medieval, que eu, ao lado do professor José Petrúcio de Farias Júnior, lideramos, né? E também ao lado do Tafos, como vocês podem ver aí, né? Os dois logos, né? Vou falar em grego logoi, mas são os logos, né? E
Bom, e Pode também passar, Flávia, que aí a a gente tá um capa, né? pouquinho dos tamanhos. Ah, não, volta lá na capa, eu Ah, quero falar volta da na capa. capa. Ah, não, vamos explorar aqui, mostrar que bonitinho, né? Porque deu um trabalhão para achar essa imagem, lembra? Foi especial. Foi especial, é uma imagem que é um... Fala você, que é arqueóloga, você fala melhor do que eu. Você explica a imagem melhor do que eu. Esse é um alabastro, né, uma forma de vaso grego bem típica para conter óleos, né, que tem, geralmente eles não são tão grandes, né, e tem um controle de vazão alto, né, enfim, para pingar mesmo, então geralmente óleos perfumados que estão associados a contextos funerários, principalmente nesse caso que a gente tem, no caso, é um alabastro de fundo branco, né, nessa técnica de pintura dos vasos gregos que é exclusivo de contexto funerário, eles eram fabricados exclusivamente para ser depositados nos túmulos, né. Então, a professora Maria Aparecida escolheu, inclusive, um vaso e muito representativo do nosso livro, que fala sobre morte e vida, né, Maria? E a contracapa veio, como você diz, o giro do vaso. O Não é giro isso? do vaso. O Isso. giro do vaso. Giro Eu aprendo alguma coisa de arqueologia. E esse livro, né, um livro que nos trouxe muita alegria, porque nós temos pessoas bem capacitadas e especializadas nos temas que desenvolveram, e ele é prefaciado pela professora Elaine Farias Veloso Irata, né, o texto de abertura, que vem logo ali, que vocês veem a parte 1, que é a vida cotidiana e representações da morte, foi escrito pela querida e competente professora Adriana da Silva Duarte, né, um texto muito bonito, seguido pelo título, vocês veem aí, né, desculpa, Laços de Família, Mães e Filhos na Antenas Clássica, um texto, como eu disse, muito bonito, muito interessante. Depois, o segundo, O Melhor Amigo das Crianças, repensando o lugar social do cão na Antiguidade Grega, né, escrito a 4 mãos pela professora Carolina Kesser Barcelos Dias e a Caroline Borges. O terceiro texto que nós temos é A Figuração das Mulheres, breve exposição sobre o casamento, o dionisismo e as cenas de partida na iconografia dos vasos italiotas, escrito também a 4 mãos pela professora Marta Mega de Andrade e Sandra Ferreira dos Santos. Depois nós temos aqui, né, o Pritchard, o David Pritchard, com The Social Structure of Democratic Athens, né? Depois nós temos Las Vítimas Más Inocentes, Mulheres e Niños, como objeto de muerte violenta, em La Tragédia e La Cerâmica Grega, que é da professora Alicia Esteban Santos, né, da Universidade eu me lembro, da Espanha, né? Da Espanha, Eu esqueci agora, que pena. Bom, tudo bem, mas o que importa são 2 participações internacionais que vêm enriquecer também o nosso livro. E temos, abrindo a segunda parte, também um texto que eu considero muito rico em termos de imagens, né, literária, né, que é o texto Morte e Lamento nas Tragédias de Eurípides, escrito pelos professores Fábio de Souza Alessa e Bruna Moraes da Silva. Epigramas fúnebres dedicados às mulheres bêbadas, muito interessante já a partir do título, da professora Flávia Vasconcelos Amaral, seguido sob ondas e tempestades, os epitáfios sobre a morte no mar, no imaginário grego, da professora Camila Alves Jordan, acho que eu coloquei aqui um ditongo grego, ficou Jordan, né? Mania. Guerra e Morte, para mim não é bolos, é bulos. Guerra e Morte em Esparta. Maria Aparecida de Oliveira Silva, que é o meu texto, que eu faço uma releitura do texto da professora Nicole Lorot sobre a morte espartana, né, sobre a bela morte espartana. O Sistro Ápulo, A Morte e os Mortos nos Vasos Italiotas, século IV a.C., do professor Fábio Vergara Cerqueira. Depois temos
os rituais funerários na Grécia Antiga, construindo a memória imaterial da professora Camila Diogo de Souza. E fechando o nosso livro, um texto extremamente técnico, né? Extremamente técnico, mas interessante para quem gosta de fazer, né, a arqueologia com física, química e biologia. Você tem lá o Chemical Analysis of Residues from the Sepulchral Chambers of Achilles and Hector Mounds, que é do professor Philippe Charlier e Carla Lund Rasmussen, tá certo? Tá certo, eu quero. Tá certo. Uma sequência de nomes. Então, esse é o último trabalho, né? Esse livro ainda não foi publicado, vocês veem que ele já está todo diagramado, praticamente pronto. A única coisa que nós estamos esperando é que a editora, vocês viram, nós não falamos da editora, né? A editora da Universidade Federal do Piauí, né? Que cedia o nosso laboratório, né? De História Antiga e Medieval, irá publicar esse livro, né? Como vocês estão vendo aí, será um e-book. Então, é um livro que será de fácil acesso a todos, tá bem? Então, essa era a minha participação e o que eu tinha a dizer para o grupo. Boa tarde a todos. Obrigada. Muito obrigada, Maria Aparecida. Isso mesmo, eu só fui verificar aqui, pedimos desculpa, a professora Alice Esteban é de Madrid, da Universidade Complutense, da UMC. Eu estava em de dúvida Madrid. se era Madrid ou Barcelona, mas eu não quis, né? Bom, vamos passando para o nosso próximo, a professora Flávia Vasconcelos Amaral, também velha de guerra aí no nosso grupo já, contribuidora de longos anos. Flávia, com você. Bom, eu vou deixar minha câmera desligada, porque senão ou eu projeto eu deixo a câmera. Não sei se vocês preferem ver a minha carinha ou ver o slide. Pode deixar assim, então? Pode. Pode ser? Então tá certo. Bom, obrigada, Camila, pelo convite para compartilhar um pouco sobre a minha participação nas atividades do TAFOS. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Graças à divulgação dos eventos do grupo nas redes sociais, eu fiquei sabendo, né, dos eventos do segundo ciclo de debates do TAFOS e o 8º ciclo dos seminários internos do LABEC em 2015, que aconteceu no maio. E esses eventos foram muito importantes na minha formação, né? Naquele momento eu era doutoranda, né? Estava quase no meio do meu doutorado, pois eu sempre quis ter conhecimento sobre a cultura material antiga, né? Mas, infelizmente, a segmentação da nossa formação como classicista, né? E o fato de eu ter vindo das letras sempre me afastaram um pouco do MAI. Problemas de horários também, incompatíveis, enfim. Mas, felizmente, eu conheci o TAFOS e o LABEC e pude aprender muito com todas as palestras e oficinas que algumas delas a Camila vai mostrar. Bom, naquele momento eu estava no meu segundo ano, como eu disse, né, do meu doutorado, sobre os epigramas fúnebres que tratam, né, do tema simposial. E o fato de eu ter participado da oficina de cerâmica e da palestra Iconografia da Morte, Cenas de Próteses no Material da Cerâmica Grega, né, ambos ministrados pela Camila e pela professora Carolina Kesser, foi muito importante na minha reflexão sobre a morte na antiguidade e sobre os epigramas no meu corpus. Né? Embora eu não trabalhe com arqueologia, mas eu acho que me proporcionou uma reflexão muito mais rica dos textos que eu estava lendo, sobretudo em relação aos epigramas das mulheres bêbadas, né? Que eu pude compartilhar aí com o pessoal nesse livro, né? Com a minha contribuição, que foi advinda dessa minha tese. E nesse mesmo ano, né? A Camila, sempre muito acolhedora, né, me convidou para conduzir uma discussão do filme Troia, junto com outras duas colegas do Departamento de Letras, a doutora Camila Zanon e a doutora Lilian Sais, no evento Pipoca Clássica. Então, foi minha primeira participação mais ativa, digamos assim. Em 2016, eu participei do curso de extensão universitária chamado Práticas Votivas na Grécia Antiga, abordagens entrecruzadas das fontes textuais e da cultura material, também ministrado no MAI pela professora Clarice Pretre. E esse evento foi muito relevante para a minha pesquisa também, por me fazer refletir sobre os epigramas votivos
sob a perspectiva da cultura material, que foi uma reflexão muito importante, sobretudo por dar conta da origem do epigrama, da origem material do epigrama. Então, foi ali que eu consegui ter uma visão muito mais crítica, né, da origem do gênero literário que eu estava estudando, que eu estudo, né, que é objeto da minha pesquisa desde a minha iniciação científica, né. Bom, em 2016 também, nesse mesmo ano, a convite da Camila, eu ingressei no Tafos e ministrei uma palestra de título Morte e Vinho nos Epigramas Gregos e Referências Textuais ao Mundo Material dos Vivos, né, que também foi uma espécie de mola propulsora ali para que eu desenvolvesse os meus 2 primeiros capítulos da tese. Nos anos subsequentes, eu continuei participando das palestras e das atividades do grupo, e a minha última colaboração, antes desse capítulo final, né, foi uma palestra sobre... Perdão, a minha última contribuição foi esse capítulo com a Camila, né, e a gente visa fazer algumas outras coisas, e aí depois eu quero até falar com a professora Maria, depois, porque a gente tem, talvez, que trocar algumas coisas sobre o vocabulário da morte, né, que é um tema também que eu pretendo investigar mais. Atualmente, a minha pesquisa volta... Certamente. Eu quero muito... Eu estou bem interessada. Mas hoje eu faço essa minha pesquisa de título Estratégias Narrativas dos Epigramas Dialogados aqui na Universidade de Toronto, né, eu agora, no mês de dezembro, eu completo o primeiro ano do meu pós-doutorado, que eu foco muito nesses epigramas, né? Mas uma grande parte do corpus é o epigrama fúnebre ainda, e agora eu agrego ao material de pesquisa os epigramas inscritos, né? Ou a epigrafia. Então, eu espero que no futuro aí eu também possa contribuir um pouco mais com o Tafos aí, com essa parte do meu corpus, de como que a gente dialoga com os mortos a partir dos textos, né? Como esse diálogo realmente é proposto textualmente, não só no epigrama literário, mas no epigrama inscricional, tá? E para finalizar, eu gostaria de ressaltar a qualidade e a importância das atividades do grupo na minha formação, não na minha só, né, mas também nas dos alunos envolvidos com a arqueologia de maneira mais direta, mas também a outros pesquisadores de outras sub-áreas dos estudos clássicos como eu, né? Que fui muito bem acolhida, apesar de vir das letras, né? Ressalto também a abrangência dos meios de divulgação que atraem mais alunos de outras áreas, o que causa um intercâmbio muito saudável entre as diversas interlocuções dos estudos clássicos. Por último, eu não poderia deixar de elogiar as 2 líderes do grupo, em especial a Camila, pelo seu entusiasmo, paixão e rigor acadêmico. Quem frequenta tudo que ela faz, né, de palestras, aulas, atividades, vai fatalmente se tornar um entusiasta sobre os estudos das práticas mortuárias, como eu me tornei. Então, mais uma vez, Camila, muito obrigada pelo convite, pelo seu trabalho, sobretudo, e queria dizer que realmente você faz a diferença entre nós. Cláudia, imagina, obrigada a vocês, o grupo não seria nada sem a contribuição tão generosa, voluntária de vocês, enfim, e pelo contrário, que nem você falou, apesar de ser das letras, pelo contrário, né, a ideia do grupo sempre foi a interdisciplinaridade, eu sou arqueóloga, claro, eu sou cultura material, claro, historiadora da antiguidade também, mas, enfim, a ideia é exatamente juntar essas outras áreas em uma especialidade num objeto de estudo que são as práticas mortuárias estão ainda para ser investigado, né? Enfim, obrigada, imagina, sua contribuição sempre foi fundamental e especial para nós. Nosso próximo pesquisador, uma mais recente no grupo, né, uma entrada mais recente no grupo, é o professor Pedro Vieira da Silva Peixoto. Pedro, por favor, abra a palavra para você. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com todos vocês. Não dá para, obviamente, cumprimentar todos individualmente por questão de tempo, mas deixar um abraço aí para todos, conhecendo aqui, vendo algumas pessoas que faz muito tempo que eu não encontrava. E é um prazer estar nessa reunião justamente para divulgar um pouco da pesquisa que eu tenho feito no Tafos. Como a Camila falou, eu entrei recentemente, em 2017, foi quando a professora Elaine Hirata me adicionou, e eu tenho contribuído agora, mais recentemente, com a Camila. Nesse ano eu tive uma experiência excelente, embora
a gente esteja nesse período louco de quarentena e pandemia, acho que a gente acabou conseguindo fazer uma atividade muito legal nisso. Imagino que a Camila vai falar depois no canal do YouTube deles, no projetos de extensões. E a minha pesquisa, ela visa, na verdade, fazer uma análise de várias práticas mortuárias que são encontradas nas Ilhas Britânicas ao longo do primeiro milênio, antes da Era Comum, em especial durante esse período que ficou conhecido como Idade do Ferro, que nas Ilhas Britânicas corresponde a um período aí mais ou menos de 800 a 43 da Era Comum. O desenvolvimento dessa pesquisa basicamente, de uma certa forma, ele dialoga com a proposta geral do Tafos de pensar justamente essas materialidades das práticas mortuárias, tentando destacar justamente o potencial do material bretão para essa discussão, que ainda é uma região ainda pouco trabalhada, né? Na Antiguidade a gente tem poucos trabalhos como um todo da Idade do Ferro. A Camila apresentou o trabalho da Adrienne, que é, sem dúvida, acho que hoje no país a maior referência para trabalhar com isso, sobretudo no continente, e eu tenho tentado contribuir um pouco para essa discussão também, pensando o contexto insular. Por um lado, essa pesquisa ela tem destacado algumas semelhanças, alguns diálogos, contatos com as Ilhas Britânicas, das Ilhas Britânicas com o Mediterrâneo, através de circulação de pessoas e de objetos, mas em outros casos também justamente destacando a especificidade desse material mortuário bretão. No meu caso, eu tenho trabalhado muito com inumações do norte das ilhas, justamente destacando aspectos relacionados à construção de identidade. Eu tenho trabalhado muito com gênero também. Essa é uma linha que eu venho atuando, inclusive, em colaboração com vários outros laboratórios, né? Eu tenho um pé também no Nereida, da UF, e hoje em dia eu estou majoritariamente atuando no LIA, no Laboratório de História Antiga da UFRJ, colaborando, obviamente, com outros colegas de outras instituições, por conta de atividade de pós-doc que atualmente eu estou fazendo no PPGHC. Mas justamente essa contribuição que eu tenho feito com o pessoal do Tafos é justamente trazer um olhar a partir desses estudos de caso do Norte Bretão. Eu tenho trabalhado tanto com as escavações recentes, ou seja, as que foram feitas nos últimos 5 anos, com as escavações modernas, realizadas no século XX, e com material antiquário, que foi algo que eu comecei na época da tese de doutorado, a trabalhar com as escavações antiquárias do final do 18, 19, e a ideia é justamente incorporar diferentes dados arqueológicos na pesquisa, ou seja, desde a arqueologia da paisagem, que foi uma área que eu recentemente comecei a me debruçar, né, a partir do doutorado, outras que eu já vinha trabalhando já desde o mestrado, trazendo justamente a arqueologia da paisagem, combinando isso com análise de dados artefatuais e também da bioarqueologia, para tentar entender essas sepulturas como, na verdade, numa visão mais holística, mais completa. E, recentemente, nesse ano, como eu tinha mencionado, né, isso foi um esforço pessoal, mas que a gente acabou casando, foi uma atividade muito boa, quando a Camila mencionou a atividade para pensar sobre doenças, alimentação, curas, que foi desenvolvida, que é uma pesquisa que agora eu comecei a fazer. Acho que muitos de nós, né, por conta da conjuntura maior que a gente acabou se encontrando, a gente foi refletir um pouco isso a partir dos nossos materiais, e essa é a última pesquisa, na verdade, de desdobramento de pesquisa mais recente que eu tenho desenvolvido nesse ano, justamente trazer um pouco dessas reflexões também sobre questões de saúde, de vida e do tratamento que determinados indivíduos receberam no pós-mortem, relacionados a determinados traumas, doenças, desigualdades sociais reveladas pela bioarqueologia, que a gente começa a contemplar agora com análise mais científica, análise de isótopo, etc., para tentar entender um pouco melhor essas comunidades e também romper um pouco com algumas das visões historiográficas que a gente tem, assim, de sociedades bárbaras, de sociedades menos desenvolvidas, etc., e utilizar justamente a arqueologia como uma forma de renovar esse diálogo. A apresentação eu vou fazer curtinho, porque a gente tem um monte de colega aqui, e eu estou doido para ver também a apresentação do resto do pessoal. Então, queria agradecer novamente esse espaço aí, o convite que a Camila fez, e se vocês tiverem qualquer questão, depois a gente pode conversar em mais detalhes em off.
Muito obrigada, Pedro, pela apresentação e pela sua colaboração, que para nós também é fundamental trazer um pouquinho desse mundo diferente, né, do tão estereótipo mediterrâneo, né, então alarga muito mais e traz contribuições fundamentais, enfim, vamos continuar trocando nossas figurinhas aí, e, com certeza com uma pesquisa belíssima sua e da professora Adriene, que, nossa, estão abrindo muito o campo das práticas mortuárias, tanto pela visão da arqueologia, né, principalmente, mas também da história, enfim, no Brasil, né, no nosso quadro acadêmico brasileiro. E a nossa última pesquisadora, membro também um pouquinho mais recente, mas também com grandes contribuições, é a Camila Jourdan, Alves Jourdan. Camila, passo a palavra para você. Boa tarde a todos e todas. Como a Camila falou, né, minha xará, sou a mais novinha entre as pesquisadoras a participar do TAFOS. Então, nesse sentido, as minhas contribuições começaram agora, com a questão mesmo da participação no livro, que a Camila e a professora Maria Aparecida apresentaram, e mais pensando em questões futuras. Mas o tema da morte começa para mim no doutorado em si. Porque durante o doutorado eu pesquisei a morte na Grécia, que é bastante explorada por vários vieses diferentes, mas eu trabalhei especificamente com a morte no mar. Então, uma perspectiva um pouco diferente do que geralmente trabalhava aqui no Brasil. E a morte no mar eu pensei a partir de um conjunto bastante amplo de materialidade e documentação textual, tanto trabalhando com uma documentação que vai do período arcaico até o período clássico, porque esse é o grande recorte que eu trabalho na pesquisa, do 8º ao 4º século a.C., como também com uma documentação iconográfica, de monstruosidades marinhas, por exemplo, e naufrágios, e também epigrafia funerária. E, no momento, eu atuo como professora substituta de História Antiga na UFRJ e também pós-doutoranda no IHT do PPGH da UF. Então, agora, no momento, no pós-doutorado, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que parte de um pedacinho apenas do que eu desenvolvi na tese, que é a questão de relacionar o mar e a navegação, que é um objeto de estudo meu desde o período da graduação, e agora eu passo a pensar o mar como um local, um topos que gera conectividade. E aí dialogando bastante com a ideia de mediterranização, mas no sentido muito mais do imaginário, porque eu trabalho com o mar e a conectividade que gera, né, a ligação entre essas águas diferentes, entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o mundo dos deuses. Então, são esses 3 espaços diferentes, a princípio, mas que são conectados por esse mundo marinho. Então, nessa pesquisa, que eu estou terminando, né, o primeiro ano dela, eu comecei há pouco, relativamente, o que é interessante analisar, eu já percebi, por conta das documentações de tipologias diferentes, o mapeamento que é possível fazer de toda essa rede hidrográfica, que é um conceito que eu estou trabalhando bastante a partir de agora. Não só como uma paisagem em si, mas como um ambiente em que a gente consegue inserir representações diferentes, forjadas pelos próprios gregos da antiguidade, e a gente consegue também, a partir desse mapeamento, perceber o quanto se interligam esses diferentes mundos, esses diferentes aspectos que rodeiam o mundo. E aqui a minha contribuição para o TAFOS, que é a questão desse mundo dos mortos, a partir de um ambiente aquático e marinho, e marítimo também, que são coisas um pouco diferentes. E eu gostaria de agradecer a oportunidade para Camila, de me convidar, porque eu já namorava um pouco o TAFOS quando ainda nem tinha pandemia, mas lá em São Paulo, o pessoal fazendo eventos, e eu aqui, nossa, querendo tanto poder participar aqui no Rio, eu digo, e não podia, e quando a Camila veio aqui para o Rio, né, a gente começou a conversar mais e começou a trocar algumas ideias, a gente já está trocando as ideias aqui nesse período para projeções futuras, uns trabalhos interessantes que podem surgir aqui das 2 Camilas, que trabalham com morte, as 2 também ainda agora na UF, eu acho maravilhoso. Mas agradeço o convite quando ela veio para cá, para participar do TAFOS. Eu acho uma experiência maravilhosa que me ajudou muito, já na época do doutorado e agora ainda mais,
a pensar esse aspecto tão relevante que é a morte nesse mundo da Grécia Antiga. Obrigada. Muito obrigada a você, Xará, enfim, pelas suas contribuições, com certeza, quando a gente, né, começou a dialogar, e eu conheço teu trabalho também já tem um tempinho, com certeza as suas contribuições são fundamentais, e a nossa parceria aí vai trazer muita coisa boa junto, né, que nem a gente falou, é a parte iconográfica, a parte material, mas sempre as duas com morte, e sempre as duas tentando entender esse mundo dos mortos, e sobretudo na Grécia, né, enfim, muita coisa em comum e muita contribuição. Obrigada a você, Camila. Bom, eu vou apresentar rapidinho alguns né, dos nossos principais membros aí. Um interinstitucional, a professora Cláudia Regina Plens, minha grande parceira também dos estudos mortuários. Enfim, ela é da arqueologia brasileira, mas exatamente a ideia do Tafos, né, da interdisciplinaridade do diálogo, né, a Cláudia é uma grande especialista em bioarqueologia, inclusive, né, do sambaquis, também colega de MAI, né, de Museu de Arqueologia e Etnologia, desde iniciação científica minha, enfim, de 20 anos juntas, e que agora, inclusive, né, no meu tempo, inclusive, os 2 anos que eu fiquei como professora visitante da Unifesp, que ela é professora da Unifesp, né, a gente trabalhou muito e tem uma parceria em conjunto aí, sobretudo agora, né, nas questões da antropologia forense, com um laboratório, inclusive, novo, né, um grupo de pesquisa novo que a gente fundou, que é o NEPAF, o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Arqueologia e Antropologia Forense, né, e projetos que a gente tem exatamente para entender um pouquinho mais sobre as questões dos ossinhos recentes e as contribuições para os ossinhos de populações arqueológicas das sociedades passadas, né. Exatamente nessa mesma linha a gente tem uma grande parceria, um grande amigo e colega, o professor John Albanese, né, que é bioarqueólogo e bioantropólogo da Universidade de Windsor, no Canadá. Ele já esteve no Brasil uma vez, já contribuiu com a gente, tanto na Unifesp quanto na USP, quanto na Unisa, como eu mostrei para vocês, né, lá. Quem palestrou, a gente usou e abusou quando ele esteve no Brasil, ele cansou até não poder mais, de tanto que ele trabalhou com a gente. E tem, inclusive, um projeto aí em conjunto comigo sobre os mortinhos na Idade do Bronze, né, na Idade micênica, no período micênico, que ele trabalha com os túmulos em câmara, né, e tolos em Kefalonia, né, na Grécia. E, além disso, outra querida companheira, parceira, que já esteve no Brasil 2 vezes, a professora Clarice Pletka, já teve em vários eventos aqui também no Brasil, parcerias Tafos, mas parceria também com o professor Breno Sebastiani, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da USP, né, da FEFELESH, da USP. A Clarice, enfim, trabalha com Tasos, né, começou a trabalhar mais recentemente com as questões funerárias, mas principalmente religiosidade, ela trabalha na Grécia Antiga, ela é filóloga e epigrafista, né, e, enfim, atua com a gente aí já tem uns bons anos também, é minha colega e companheira de, inclusive, escavações argivas há mais de 10 anos. A professora Eugênia Cunha, que é da Universidade de Coimbra, né, em Portugal, que é uma antropóloga forense muito renomeada, muito respeitada, e que, enfim, já esteve aqui no Brasil várias vezes e colaborou com a gente, com o Tafos, com uma palestra muito boa, maravilhosa lá no MAI, né, na verdade foi na Casa Japonesa, foi no auditório da Casa Japonesa, né, mas realizada, inclusive, né, pelo Museu de Arqueologia, né, sobre as diferenças exatamente sobre a arqueologia funerária e a arqueologia e a antropologia forense. E, por último, o professor Philippe Charlier, que contribuiu, como a professora Maria Aparecida mostrou para vocês no nosso livro, né, Vida e Morte na Grécia Antiga, que na verdade, ele é formado em medicina legal, né, na França, mas atua muito em contextos bioarqueológicos, né, de populações arqueológicas e populações forenses também, né, em contextos forenses na bioantropologia atualmente. Aí que tem contribuído também com muitas análises bioarqueológicas na Grécia, né, principalmente ele e a Clarice trabalham muito em conjunto, né, em vários contextos
em vários sítios pela Grécia toda e de vários períodos. Tá? Então, é um pouquinho do nosso quadro, dos membros, e agora a gente passa, por favor, Flavinha, pode passar para o próximo. Agora a gente passa para os nossos queridos membros discentes, que também contribuem muito para o nosso grupo, que fazem nosso grupo existir também. Eu passo a palavra para eles falarem rapidinho para vocês um pouquinho sobre a pesquisa deles e a atuação deles no TAFOS. Bruno é o primeiro, Bruno dos Santos Menegatti. Passo a palavra para você, Bruno. Você está aí? Eu vi, tá. Oi, estou aqui. Bom, oi, gente. É muito legal estar aqui hoje, né? Obrigado a Camila, ao TAFOS, a SBEC pela oportunidade. E, bom, eu sou o Bruno, eu sou graduando em Artes Visuais na USP, e eu cheguei no TAFOS em 2016, querendo estudar a morte entre os gregos. Então, eu e a professora Camila, a orientadora da pesquisa, a gente construiu juntos um projeto de IC, de iniciação científica, em arqueologia da imagem no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. O estudo ele foi sobre a materialidade e iconografia do mundo dos mortos na cerâmica ática do século VI e V, e também ele inclusive foi premiado no CICUSP em 2018, que é o Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, com menção honrosa, e ficou entre os melhores trabalhos do evento. Nesse estudo, eu cheguei em reflexões muito legais sobre os usos e funções dessa iconografia. Eu alinhei duas imagens muito populares, que é a primeira é de Heracles e Cébero, e eu argumentei sobre uma ideologia de um virtuosismo moral, de uma superação da morte, uma espécie de alegoria para os guerreiros que combatiam nas guerras que eram muito frequentes no período, ali entre o século VI e o século V. E, por outro lado, Caronte, que é um mito funerário por excelência, que ele aparece em vasos funerários, que é um exemplo relativamente raro de ressonância entre imagem e suporte cerâmico, e que permite os cruzamentos interdisciplinares entre a arqueologia da imagem e a arqueologia funerária. E, sobretudo, abordei também nas imagens do Caronte, eu abordei os lessos de fundo branco, que no fim do século V, eles também agregaram práticas e comportamentos bastante exclusivos em relação à sociedade ateniense. Era isso, acho que eu falei da minha pesquisa. Obrigada, Bruno. É isso aí, o Bruno está com a gente desde a iniciação, né? Participa das atividades todas. E nossa próxima discente é a Michele Aparecida Faria, minha grande parceira. Então, olá, boa tarde a todos. Eu sou a Michele, minha graduação inicial é licenciatura em Geografia, e para a conclusão do curso de especialização sobre orientação da professora Camila na Universidade de Santo Amaro, minha pesquisa está intitulada Atribuindo Identidade aos Mortos, Reflexões sobre os Contextos Funerários de Subadultos na Sicília de Período Arcaico. A pesquisa tem por objetivo discutir aspectos da materialidade da memória e a perpetuação do indivíduo pelos vivos, por meio das práticas funerárias atribuídas aos subadultos, presentes nas necrópolis de período arcaico na cidade de Morgantina, sítio arqueológico localizado na região da Sicília, sul da Itália, cidade essa que tem por característica a presença de população indígena, morgetes, e a presença grega sendo documentada pela arqueologia a partir do século VI a.C. As informações que irei analisar se encontram no volume 5 do Morgantina Studies, denominado The Archaic Cemeteries, que apresenta os dados resultados das escavações realizadas pela Universidade de Princeton. Então, falando um pouco da minha trajetória, em 2016 fui aluna especial da disciplina Arqueologia das Práticas Mortuárias no Mediterrâneo, ministrado pela professora Camila no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E a partir do ano de 2017, a convite da mesma, a qual devo toda a minha gratidão, respeito e carinho,
além de ser meu referencial de pesquisadora, sou membro do TAFOS. E como membro, desde então, tenho participado e me dedicado de forma ativa às atividades que foram e que são promovidas pelo Grupo NUMAI, os cursos de extensão, palestras, workshops, simpósios, ciclos de conversa e, atualmente, devido ao cenário a nós imposto, me dedico às atividades online realizadas em parceria com outras universidades. Então, em virtude das colaborações, das cooperações e interdisciplinaridades do TAFOS, sempre perante orientação e supervisão da professora Camila, desde 2019 faço parte do Laboratório de Estudos Arqueológicos LEA-Unifesp, como mencionado anteriormente, cuja coordenação e responsabilidade está a cargo da professora Cláudia Plens, que me recebeu de forma muito acolhedora. A ela também meu sincero agradecimento por me permitir fazer parte de uma equipe tão dedicada e empenhada em fazer pesquisa. No laboratório, eu atuo como voluntário do projeto, de validação em antropologia forense, o PROVAF e o NEPAF. Em decorrência do PROVAF, a capacitação e o treinamento rigorosamente ministrados pelas professoras Camila e Cláudia, nos métodos de análise do perfil biológico contidos no protocolo do projeto, o conhecimento osteológico prático, ou seja, a manipulação dos remanescentes ósseos humanos, que tenho experienciado e experimentado na prática, tem me proporcionado realizar conexões com a produção teórica. Sobre a minha incumbência está o manuseio dos dados coletados, dos quais faço a inserção em arquivos digitalmente, para que posteriormente sejam analisados e interpretados pelas pesquisadoras. Os estudos dos remanescentes ósseos de natureza humana têm contribuído de forma significativa e profunda para a minha formação, compreensão e consolidação da variabilidade de informações científicas das quais se pode extrair, seja pelo viés arqueológico forense. Portanto, as expectativas e horizontes que tenho delineado devido aos estudos mortuários e a vivência proporcionada em laboratório, pretendo certamente prosseguir com o mestrado na área da arqueologia das práticas mortuárias, voltado para a antiguidade, pois os mortos ainda habitam entre nós. Desde já agradeço, muito obrigado pelo convite da professora Camila e passo a palavra. Muito obrigada, Michele, nossa discente super hiper dedicada, e que, enfim, agora, exatamente pela atuação no TAFOS, acabou entrando em outros grupos de pesquisas e outros projetos, como, por exemplo, lá com a professora Cláudia na Unifesp, no nosso diálogo com a Unifesp. Muito obrigada, Michele. Vamos continuar. Nossa próxima discente é a Vitória Arroio Adaime. Vitória, você está aí? Oi, estou aqui. Então, passou. Boa tarde a todos. Obrigada, Camila, pelo convite. Eu vou falar bem brevemente da minha trajetória pelo TAFOS, que foi essencial no começo de toda a minha carreira. Quando eu era graduanda em História, em 2014, eu fazia disciplina no MAI, e foi quando eu vi as divulgações sobre acho que era o primeiro ou segundo ciclo de palestras do TAFOS, e eu sempre me interessei por arqueologia funerária, principalmente no Egito. Então, comecei a participar das palestras, das discussões, e foi quando eu conheci a Camila, que ela me ajudou a fazer um projeto de iniciação científica, inicialmente fazendo um catálogo sobre os amuletos funerários, que tem lá na coleção do MAI, mas também trabalhar com questões mais teóricas, principalmente a respeito da agência dos objetos. Com essa pesquisa eu tive bolsa da FAPESP, algo que me deu a oportunidade de ter uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, onde eu fui para Paris para trabalhar em 2 bibliotecas e poder avançar a pesquisa, algo que também foi essencial para a minha trajetória. E continuei participando dos eventos do TAFOS, que sempre foram muito essenciais para todo o crescimento, principalmente teórico, sobre as práticas mortuárias. Depois que eu me formei, hoje eu faço mestrado ainda no MAI, continuo trabalhando com amuletos no Antigo Egito, mas dessa vez eu trabalho com amuletos em contexto de enterramentos da não-elite, entre 2 períodos, para tentar descobrir
semelhanças e diferenças entre esses objetos, já que são dois períodos politicamente e socialmente muito distintos, e aí saber se isso reflete também nas práticas funerárias, especificamente nos amuletos. Com essa pesquisa eu também tive a bolsa FAPESP, e recentemente também tive outra bolsa de estágio de pesquisa no exterior, dessa vez para a Alemanha, onde eu também consegui aprofundar mais questões teóricas e metodológicas da pesquisa. Bom, sobre a pesquisa é isso, mas também ressaltar o quanto o TAFOS foi essencial em toda essa trajetória, primeiro dando pontapé inicial em algo que eu sempre quis estudar, e também sempre estando junto no meu amadurecimento como pesquisadora, e espero continuar fazendo parte por muito tempo ainda. Obrigada. Obrigada, Vitória. Também mais uma aí de Mortinhos Egípcios, né, que foi, inclusive, ainda está sendo orientada pela professora Cíntia, né, nossa grande pesquisadora que apresentou agora há pouco. Vamos para o próximo. Nosso próximo membro discente é o Paulo Henrique Pagliarelli dos Reis. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Paulo Henrique Pagliarelli dos Reis. Então, eu fui aluno do curso de Arqueologia na Universidade de Santo Amaro. Durante a minha pesquisa do TCC, eu tive a oportunidade de ser orientado pela professora Camila, né? Então, aí que começa a minha participação com o TAFOS. Né? Então, a minha pesquisa, ela tem como título Morrer e Tornar-se Imortal, Héracles e as representações iconográficas na cerâmica grega entre os séculos VI e IV a.C. Então, os principais objetivos da pesquisa, então, foi discutir a figura mitológica do herói grego Héracles por meio das representações do seu ciclo de morte e apoteose nos vasos cerâmicos gregos de tradição grega, tentando, então, refletir sobre os papéis e funções das cenas nos vasos com a presença do personagem, enquanto uma figura heróica e divinizada no contexto social e cultural da Grécia Antiga. Os principais resultados, então, foi a seleção de um corpus documental com base no site do Arquivo Beazley, da Universidade de Oxford, que teve, então, uma catalogação, então, descrição e análise iconográfica de 21 vasos, que, então, evidenciaram um pouco que uma identidade pan-helênica do mito do herói grego Héracles em relação às concepções simbólicas da morte e da imortalidade na religião grega, por meio dos vasos cerâmicos. Então, né, compreendidos, então, como cultura material visual, a partir de uma metodologia da arqueologia da imagem. Uma parte da pesquisa, um recorte da pesquisa foi publicado como artigo na revista Gaia, do laboratório, do LIA, né, do Laboratório de História Antiga da UFRJ, num dossiê sobre a morte e morrer nas cidades do mundo antigo, nesse ano de 2020, e futuramente vai ser submetido um outro artigo, que então vai apresentar todos os outros dados que foram levantados durante a pesquisa do TCC, né, da monografia. E também pretendo dar continuidade na pesquisa num futuro mestrado. Então, gostaria de agradecer a todos, e principalmente a professora Camila Diogo Souza. Obrigado. Obrigada a você, Paulo, também outro que contribui bastante aí com os mortinhos e a cerâmica grega também. Nossa próxima discente, a Daniela Nunes Pego Pereira. Dani, passo a palavra para você. Olá, boa tarde a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Camila, né, pela oportunidade de fazer parte do grupo do TAFOS, e eu vou fazer uma breve apresentação minha e falar um pouquinho da pesquisa, né? Meu nome é Daniela, né, eu tenho 29 anos e eu moro aqui em São Paulo, eu sou graduada em História pela Unisa, Universidade de Santo Amaro. Eu leciono aulas de História para turmas do ensino fundamental e ensino médio, aqui na Zona Sul de São Paulo. Em 2016, eu comecei a especialização, né, na Unisa, em Arqueologia, História e Sociedade.
curso que é coordenado pela professora Adriana Ramazina, e eu conheci a professora Camila no curso, né? Eu me interessei em estudar cerâmica e arqueologia mortuária, na especialização, e direcionei minha pesquisa nessas duas áreas, né? A professora Camila é minha orientadora na especialização e ela me convidou para participar do grupo do Tafos em 2016. Desde então, eu tenho participado das atividades do grupo, as palestras, os eventos, e eu participei também da disciplina de pós-graduação em arqueologia funerária no MAI. A minha pesquisa ela está em andamento, e a proposta é estudar as representações da indumentária feminina nos lestos de fundo branco e lutróforos encontrados no contexto funerário na Ática, século V a.C. A minha ideia, né, nessa pesquisa, o estudo da indumentária, nesse caso, né, da pesquisa, é mostrar as representações das vestimentas femininas e analisar o conceito estético que é demonstrado nos vasos e fazer uma leitura social de como essas mulheres são representadas nessas cenas ligadas ao contexto mortuário. É um pouco sobre a pesquisa, ela ainda está em andamento, né? Eu agradeço imensamente à professora Camila pela oportunidade. É isso. Muito obrigada, Dani. Mais uma com cerâmica e morte. Enfim, um trabalho que ainda está em continuação, mas tem contribuído muito também, muito interessante, porque traz questões de gênero tão atuais também para nós. Nosso próximo discente é uma incorporação também recente, mas muito importante, porque inclusive sai um pouquinho do mundo grego, do mundo fenício cúnico e do mundo egípcio, que a gente estava mais centrado, né? Tiago, passo a palavra para você. Olá, pessoal, boa tarde, obrigado, professora. Queria agradecer, primeiramente, pela oportunidade de compartilhar as experiências de pesquisa com vocês, a professora Camila pelo acolhimento e perceptível dedicação com o grupo, e ao evento também pela oportunidade. Eu sou graduado em História e mestrando no programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Goiás. A minha orientadora é a professora Luciane Munhoz Jomena, e a gente desenvolve uma pesquisa fruto de mestrado em andamento, com ênfase nas atitudes perante a morte, na construção social e nas representações mortuárias à época do Principado de Augusto. E conheci a professora Camila a partir das leituras sobre a morte e o morrer na antiguidade. O objetivo da pesquisa é uma análise em termos históricos de como a sociedade em Roma, no período de Augusto, manuseia suas emoções em relação ao contexto fúnebre e como nós podemos pensar a morte, os rituais e o luto na Consolatória Lívia, do Pseudo-Ovídio. É um poema com finalidade principal consolar a esposa de Augusto, Lívia Drusila, pela morte de Druso em 9 a.C., né, que era o seu segundo filho. Nós não sabemos quem é o autor do texto, em qual época ele foi produzido, e por mais que o documento apresente uma série de enigmas, nós compreendemos que a morte de Druso, e qualquer que seja a data desse texto, constitui-se num evento político familiar. E a ideia, então, é entender como esse contexto social da morte, no ambiente imperial, ele evoca símbolos de poder, produz e promove socialmente a memória familiar e do morto, né, atingindo a vida prática dos cidadãos a partir da execução dos rituais coletivos. Então, a nossa metodologia é uma análise, uma busca dessas representações das práticas mortuárias e das emoções evocadas em fontes textuais e iconográficas, por enquanto. A ideia é avançar para as fontes materiais no decorrer da trajetória da pesquisa. Então, a gente dialoga, né, com a Consolatória Lívia, a Consolação Amácia, e Élvia de Sêneca, alguns epitáfios, que apresentam elementos com os quais se evidenciam o respeito dos vivos para com os mortos, a pietas, e como esses últimos, na Domus Imperial, eles passam a ser lembrados ou, dependendo das circunstâncias, condenados ao apagamento. Então, é o eixo principal, né, na importância que os romanos conferiam à preservação da memória a partir desses textos e imagens criadas no contexto da morte. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado, Tiago, muito obrigada, enfim, excelente sua pesquisa também, acho que vai trazer um diálogo muito bom também daqui para frente com a parte mais fora de Grécia, né? Obrigadão, passo a palavra para o Adilson, agora, nosso próximo discente. Boa tarde a todos, eu sou o Adilson, eu conheci a professora Camila na Unisa, fiz o curso de arqueologia funerária no MAI e o curso de cerâmica. O meu trabalho relacionado à arqueologia funerária foi o meu trabalho de conclusão de curso na Unisa, no curso de especialização, orientado pela professora Adriana Ramazina, e trata do sacrifício de crianças em Cartago oferecidos a Baal Amon, executado pelos fenícios púnicos. Os fenícios púnicos são os fenícios relacionados do Ocidente e os fenícios do Oriente, mas a divisão não vem ao caso no momento. Esse sacrifício de crianças para Baal Amon pelos fenícios púnicos lá em Cartago, ele foi evidenciado ainda no começo do século XX e ele vem sendo estudado desde então. O foco central da minha pesquisa acaba sendo o embate entre Jeffrey Schwartz e Lawrence Steger. Existem outros pesquisadores que trabalham esse contexto funerário, mas o embate entre Steger e o Schwartz, ele dá conta da seguinte pergunta: se o precinto de Tanit, que vem a ser o Toft, era um cemitério infantil ou se era um santuário ao céu aberto para práticas de sacrifício de crianças. A minha pesquisa foi pautada em um arcabouço bibliográfico, porque não tem como ir para a Tunísia atualmente, ou tão pouco, porque eu sou professor de Estado e não ganho muita coisa, e a pesquisa em si dá conta dessa visibilidade do contexto de achado, seja a disposição das urnas funerárias ao longo das camadas estratigráficas, seja o que foi encontrado nos depósitos, nas urnas, ou como estão dispostas as urnas, e, por fim, pautado numa análise osteológica dos achados dos achados ósseos que estavam cremados, e aí tem toda a temática, se era ou não um cemitério infantil, se era ou não um santuário sacrificial. Acho que é basicamente isso. Obrigado, senhora Camila. Muito obrigado, Adilson, companheiro aí de, nossa, anos e anos também de Tafos, né, desde a entrada da Unisa, com a nossa querida professora Adriana, enfim, também contribuindo aí com a parte fenício-púnica para o nosso grupo. E o nosso último discente, o Evandro Alves. Evandro, tá aí? Oi, professora, eu estou aqui sim. Passo a palavra para você, querido. Então, meu nome é Evandro. Eu também conheci a professora Camila e o Tafos na Unisa, quando eu fiz a especialização em arqueologia. Isso foi em 2015. E eu tenho a honra de fazer parte, contribuir com o Tafos desde então. A minha pesquisa na área de arqueologia funerária foi no TCC da Unisa, foi orientado pela professora Adriana e co-orientado e apoiado pela professora Cíntia Gama, e foi na área de arqueologia egípcia. O trabalho foi intitulado Aquela que Caminha nas Necrópolis, um estudo sobre as representações funerárias da deusa Ísis no Novo Império Egípcio. Então, foi essencialmente um trabalho de iconografia. Não usei todas as tumbas do Vale dos Reis por uma questão de tempo, de espaço, mas foi uma pesquisa que selecionou algumas representações da deusa Ísis no contexto funerário egípcio, principalmente nas tumbas do Novo Império e na tumba do Horemheb em especial, que é onde tem o maior número de representações, em relação ao mito egípcio de Ísis e Osíris. A ideia era verificar a importância da deusa Ísis dentro do contexto funerário, relacionando com a mitologia egípcia, né? Então, acabou sendo, já naquela época, um trabalho um pouco interdisciplinar, porque eu trabalhei com alguns textos funerários egípcios, e principalmente o Livro dos Mortos, e iconografia, algumas estátuas, que se relacionavam ao contexto funerário, né? E depois eu trabalhei também com arqueologia de forma interdisciplinar no mestrado, aí não foi especificamente funerário, mas foi de forma interdisciplinar que eu
fiz o meu mestrado em literatura na PUC de São Paulo, e aí eu trabalhei com a Odisseia. Odisseia, uma adaptação da Odisseia, inclusive a professora Camila fez parte da minha banca. E aí eu trabalhei muito a iconografia dos vasos gregos em relação às ilustrações que tinham na adaptação. A professora Camila me ajudou bastante na parte de encontrar os vasos, ver as semelhanças, aproximações. E eu acho que é basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade, para mim é sempre uma honra, um prazer poder fazer parte do Tafos, e é isso. Muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço também as contribuições. Peraí, desculpa, Flavinha, ainda não. Eu errei. Na verdade, é porque tem mais uma nossa última discente, que na verdade ela era para ter falado no começo, só que a gente inverteu a ordem, porque hoje, inclusive, ele estava prestando a prova do processo seletivo para o doutorado aqui na UF, né, Thaís? Desculpa, mas enfim. Nossa última discente, a Thaís Rodrigues dos Santos, que é orientando da professora Adriene, né? Aliás, Thaís, tá aí, passo a palavra para você. Oi, tô sim. Boa tarde, gente. Obrigada, Camila e o Tafos pela oportunidade, pelo diálogo. Como a Camila falou, me chamo Thaís, eu sou mestre em História pela UF. O meu diálogo com o Tafos aconteceu mais a partir de 2018, a partir da minha pesquisa de mestrado, que eu estudei contexto funerário. A minha pesquisa de mestrado se chama Rituais Funerários da Segunda Idade do Ferro, no sul da França, o caso de Encerrune. Eu estudei o cemitério de Encerrune em 3 a.C. O objetivo da pesquisa foi analisar estratégias de ritualização a partir da sequência de ações realizadas, observáveis a partir por essa cultura material, principalmente as temáticas da construção da personalidade, de gênero e da memória social. Esse era um cemitério que abrigava cremações secundárias de indivíduos da aristocracia local, visando a construção da memória social e a demarcação de linhagens, famílias extensas e agregados familiares. A gente acredita que a personalidade desses indivíduos não era meramente individual. Eu pretendo continuar o estudo de contextos funerários no meu doutorado, propondo uma pesquisa que se chama Construindo Paisagens Ancestrais, uma análise das sepulturas do sul da França da Idade do Bronze Final e da Primeira Idade do Ferro. O objetivo dessa pesquisa é uma perspectiva de longa duração, por isso recuo no tempo do período pré-colonial, os séculos 9 e 6 a.C. Esse é um contexto de bastante variabilidade, porque a gente encontra tanto cemitérios de cremações secundárias, com sepulturas planas e covas rasas, mas também montículos, que podiam ser agrupados ou isolados. Também ocorria a reutilização de monumentos funerários do Neolítico, da Idade do Bronze Final, Inicial e Média, como domes. Eu pretendo continuar o estudo dos temas da personalidade, do parentesco, mas agora englobando também o estudo da paisagem, a partir da perspectiva da história digital, com a confecção de modelos 3D e uso da tecnologia de GIS. Buscaremos entender a relação entre a monumentalização da paisagem, a construção da personalidade do parentesco e dos indivíduos enterrados. É isso. Obrigada, Camila. Muito obrigada, Thaís. Espero que tenha ido bem na prova, estamos torcendo aí. Obrigada. Enfim, para continuar, eu agradeço demais todos os discentes que sempre contribuem, como o Adilson lembrou, voluntariamente com o grupo e participam de tudo e tornam tudo possível, na verdade. Eu vou pular rapidinho para falar agora das atividades, aproveitar o meu querido colega, querido e caríssimo colega, professor Breno Batistin Sebastiani, está na sala, para falar um pouquinho das nossas parcerias, né, do Tafos com o programa de pós-graduação de Letras Clássicas, lá do Departamento, né, de Letras Clássicas e Vernáculos da FEFELESH USP, que foi em 2017, se eu não me engano, o primeiro, né, Breno, que o Breno, a convite do Breno, enfim, que a gente acabou participando um pouquinho das atividades promovidas aí pelo departamento, Breno. Maravilha, minha cara, muito obrigado por ter aberto esse espaço para comentar um pouquinho. Curioso, a Flávia está apresentando. Flávia, por favor, fique à vontade para meter o pitaco também, que você estava no meio desses
esses dois eventos também. Acho que você tem bastante a falar, né? Por favor, fica tranquilo. Então, Tá, vou comentando... só ativar aqui, que se eu precisar eu falo, então. Tá, fechou, maravilha. Me lembra, porque a Camila já abriu, eu vou reforçar, né? Eu sempre brinco que eu sou um historiador que se dá muito mal com datas, né? Eu me perco totalmente nas datas, mesma coisa em relação aos eventos, né? Foi 2017 mesmo, tá certo. Isso, é curioso. Então, mas só para contextualizar, né, foram, se não me engano, 2 ou 3 eventos que a gente organizou junto, né, pensando sempre nisso que já foi tocado aqui algumas falas atrás, né, desenvolver a interdisciplinaridade envolvendo não só grupos de letras ou da história ou da arqueologia, mas botando todo mundo do mesmo barco, né. Assim como a Camila, eu também tenho formação em história, né, mas atuo numa outra área, atuo em letras, né, e a ideia desses eventos foi sempre de chamar pessoas que atuam em diversas áreas distintas. Claro, atualmente eu estou nas letras, então a predominância dos profissionais que vêm para apresentar são todos majoritariamente da área de letras, mas não só, né? Nesse, por exemplo, eu estou vendo aqui a foto da professora Goodspear, do Richard Hunter, né? Nesse, por coincidência, nós temos 2 professores da área de letras, mas em outras ocasiões, né, o caso David Pritchard, por exemplo, que veio em 2018, né, ele é historiador, né, e outros colegas também, a própria Clarice, se não me engano, também é da arqueologia, enfim, por aí vai, né, o Álvaro, historiador também, quer dizer, a ideia é sempre colocar várias pessoas de áreas afins em, outra fotinha, muito legal, né, áreas afins em diálogo, né, então, foram, né, como eu falei, foram 2 eventos em 2017 e 2018, se não me falha a memória, né, e, claro, no que depende da gente, acho que eu posso falar por nós 3, né, estamos sempre abertos para atividades conjuntas. Só tenho a agradecer a você, Camila, a você, Flávio, a todos os envolvidos na organização, né? A lista é longa, espero, né, não vou nomear ninguém para não esquecer de ninguém, mas só tenho a agradecer por essas oportunidades e por essa também de você abrir espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre esses eventos. Beleza, Flávia? Fica à vontade, se você quiser dar palpite. Não, acho que é isso mesmo, Breno. Não tem nada a acrescentar, não. Só agradecer mesmo a Camila. Beleza. Muito obrigada a você, Breno, enfim, para levar para a gente lá para o MAI exatamente um pouquinho da letras e vice-versa, né? Só alegria. Com certeza. Bom, eu agradeço aí as apresentações todas, fico muito feliz e vou falar um pouquinho rápido agora, né, que o pessoal já deve estar mais cansado, sobre as atividades do TAFOS, vou resumir, né, a gente tem, na verdade, desde 2014, né, pode passar, Flávia, por favor, que a gente iniciou com o primeiro ciclo de debates, né, do TAFOS, que na verdade foi mais um ciclo de grupo de estudos, que a gente realizou alguns encontros para discutir textos, né, a parte teórica e a parte metodológica da arqueologia funerária, e fizemos a nossa palestra inaugural, por favor, Flávia, obrigada, pode passar, com a professora Cláudia Plains, né, exatamente falando um pouquinho sobre as pesquisas dela do doutorado em relação ao sambaquis, né, e em relação à importância do registro de natureza funerária para a construção de conhecimento histórico, inclusive. Pode passar, Flávia. 2015, a gente teve o nosso segundo ciclo, totalizando aí, foram 4 oficinas, 4 palestras, 2 mesas redondas e 2 cursos de extensão universitária, que sempre foi aberto para todo o público, né, público em geral mesmo. Exemplos, vou dar alguns, tá? A professora Cíntia, né, que inaugurou o nosso curso de extensão universitária com arqueologia funerária egípcia, né, pode ir passando, Flávia, agora eu vou bem rápido para vocês não se entediarem tanto. Tivemos nossa primeira oficina de bioarqueologia, né, de análise osteológica, com as professoras, a Verônica Grelozovski, do MAI, do próprio Museu de Arqueologia e Etnologia, e a professora Cláudia Plains, lá da Unifesp. Foi muito legal, o pessoal amou, né, mexer um pouquinho com os ossinhos e aprender um pouquinho sobre a arqueologia funerária na parte de análise osteológica humana. Pode passar, Flavinha, por favor.
Tivemos ainda oficina de petrografia cerâmica, então foram várias especialidades da arqueologia, né, não só da arqueologia funerária, mas a gente foi entrando nas outras áreas, abrangendo, né, e abrindo realmente para a interdisciplinaridade, com o professor o Márcio Teixeira Bastos, né, que atualmente está de volta também aqui no Brasil, depois de fazer um pós-doc em Stanford. Pode ir, Flávia, por favor. Tivemos oficina de numismática com a professora Daniela Puccini, né, também relacionado aí, ela foi bem interessante, porque ela falou bastante em relação às moedas e à tradição, né, do barqueiro, né, do Caronte. Tivemos oficina de geoarqueologia, né, com o professor Alex Peloguia. Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos oficina também com a nossa querida, caríssima professora Juliana Bastos Marques, daqui da Unirio. Ela foi dar 2 oficinas para nós, na verdade, uma sobre a Wikipédia e outra sobre mapas mentais, né, foi muito interessante, foi uma colaboração com o Labeca. Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos palestras, né, como, por exemplo, o próprio professor lá do MAI, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia, o Wagner Porto, né, do LAR, inclusive, falando um pouquinho sobre a experiência dele numa necrópole em Portugal, né, romana, mas em Portugal. Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos mais palestras da professora Cíntia, tratando sobre alimentação, inclusive, né, pode passar, alimentação no Egito Antigo. Tivemos cursos, ou mais cursos de extensão universitária com a professora Leila França, né, sobre sacrifícios na Mesoamérica, né, pode passar, Flávia, por favor. Tivemos também palestras sobre cyberarqueologia, com a professora Alex Martiri, que também lá do museu, agora ele está na UFMG, né, está trabalha muito com questões de reconstituições 3D, né, enfim, e divulgação de cyberarqueologia mesmo. Tivemos para encerrar, tivemos a palestra da professora Adriana Ramazina, né, sobre os sacrifícios infantis fenícios púnicos. Pode passar. 2016 foi nosso 3º ciclo de debates, tivemos 10 palestras, 2 cursos de extensão universitária e ainda realizamos um evento, exatamente aproveitando o fato de 2016 ter sido os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Eu, em conjunto com o professor Wagner Porto e o professor Gilberto Francisco da Unifesp, né, organizamos esse evento que foi Vida e Morte nos Jogos da Antiguidade, entre competição, poder e religião. Convidamos vários palestrantes, foi um evento muito interessante, vou falar daqui a pouquinho, que inclusive a nossa palestra de encerramento foi com a professora Maria Aparecida, né, sobre Esparta. Pode passar, Flávia, né, então abrimos, por exemplo, com a palestra sobre arqueologia da alimentação, com a professora Cláudia Plains, né, que é uma das especialidades dela também, né, pode passar, Flávia, por favor. Tivemos palestra, foi um ciclo de alimentação, na verdade, que a gente resolveu fazer, né, que a gente teve ideia, então chamamos desde a parte arqueológica, com a professora Plains, né, a arqueologia da alimentação mesmo, tanto a alimentação na Idade Média, com a professora Vanessa Asfora, né, para falar um pouquinho sobre garum na Idade Média. Tentamos fazer até uma arqueologia experimental com a receita de garum, mas não deu muito certo. Enfim, pode passar, Flávia, por favor. Tivemos mais arqueologia de alimentação egípcia, né, com pão e cerveja com a professora Cíntia, pode passar. Tivemos a Flávia, né, com Morte e Vinho, a professora Flávia com Morte e Vinho nos epigramas gregos, né, que também foi bem bacana. Tivemos a palestra da Lilian Sais, né, sobre luto e comida em Homero, né, continuando nessa linha no ciclo de alimentação, né, no mundo antigo em geral. Tá? Tivemos uma parceria, né, com o SEMA, com o Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, lá da USP, com a palestra da professora Verônica Ortega, né, falando um pouquinho sobre Teotihuacan, na verdade, e o espaço sacralizado, um sítio super interessante, né, enfim, bem arqueologia funerária também, pode passar, Mesoamérica. Tivemos palestra do professor
Antônio Brancaglione Júnior, daqui do Museu Nacional, né, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também falando sobre o livro dos mortos egípcio, e tivemos também palestra da professora Milena Acha sobre as crianças, né, a cerâmica funerária, né, em contextos arqueológicos da Argentina, foi muito interessante. Tivemos um pouquinho de zooarqueologia com o professor Anderson Tognoli, lá no MAI também, né, que também era mestrando, doutorando do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né. Pode passar, falando sobre os contextos de Portugal, os animais, né, os ossinhos animais em contextos arqueológicos de Portugal. Tivemos o curso da professora Clarice, né, foi a primeira vez que a Clarice veio para o Brasil para contribuir conosco, né, ela deu o curso Práticas Votivas na Grécia Antiga, abordagens intercruzadas das fontes textuais e da cultura material, né, que a professora Flávia até comentou agora há pouco, pode passar, Flávia, por favor. E tivemos o nosso evento, né, sobre os jogos organizados por mim, pelo professor Wagner e pelo professor Gilberto, como eu comentei, né, e, enfim, como o MAI como um todo, cuja palestra de abertura foi feita pela professora Raiga Nuchissarian, e a palestra de encerramento foi feita pela professora Maria Aparecida, que está aqui com a gente, né, foi Louros a Esparta entre Agogi e Agon, né. Esse evento deu resultado numa publicação, num volume da revista do MAI, né, com a maior parte das contribuições dos próprios palestrantes. Pode passar, Flávia, por favor. 2017, nós tivemos o 4º ciclo do TAFOS, também com 10 palestras, um workshop, um mini curso, 3 conferências e os eventos com o professor Breno Sebastiani, né. Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos o workshop com a Eugênia Cunha, né, que eu comentei com vocês, que é nossa parceira internacional, né, grande antropóloga forense, que vem para o Brasil várias vezes e atua bastante, né, na questão, ajuda a gente muito na questão da bioantropologia, né, dos estudos osteológicos. Ela deu essa palestra para nós, intitulada Semelhanças e Diferenças da Pesquisa em Práticas Mortuárias Arqueológicas e em Antropologia Forense, exatamente pontuando essas diferenças entre passado e presente. Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos palestras de Roma, um pouquinho sobre Roma, né, com o professor Yves Roland, né, Baco a ânfora, processamento, comércio e consumo do vinho. Então voltamos um pouquinho para a onda da alimentação, né, e falando um pouquinho mais sobre vinho, e o pessoal, a pedidos, né, atendendo a pedidos sempre do nosso público, sobre as próximas palestras, a gente chamou o professor Yves, pode passar. Tivemos a palestra com o nosso queridíssimo, caríssimo professor Carlos Eduardo da Costa Campos, que estava conosco agora há pouco, não sei se Carlos ainda continua aí. Foi uma palestra maravilhosa, também um pouquinho sobre práticas mágicas em contexto romano, né. Hoje o professor Carlos é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aí, obrigada. Não sei se ele já nos deixou, né? E tivemos a palestra, o professor Carlos está aí ainda, né? O nosso grande parceiro, enfim, que com certeza vamos continuar trocando nossas figurinhas ainda. Tivemos a palestra também, né, nessa questão interdisciplinar, um pouquinho voltada com as contribuições das ciências forenses, um pouquinho sobre odontologia forense, com a professora Thalita Máximo, né? Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos uma parceria com o LARP, né, coordenado pela professora Maria Isabel D'Agostino, né, lá do MAI, e o professor Wagner Carvalheiro Porto também, né, uma palestra muito interessante sobre reconstituição das flautas em osso, né, com o professor Etienne Safa, que um francês que veio para cá estagiar, e a gente aproveitou para fazer essa parceria, né, arqueologia, pura arqueologia experimental e música, arqueologia da música, muito interessante. Pode passar, Flavinha. Tivemos a colaboração do nosso querido parceiro e pesquisador internacional aí do grupo, o professor John Albanese,
né, que, como eu falei para vocês, ele é bioarqueólogo e bioantropólogo, né, ele trabalhou um pouquinho mais, né, no Tafos e na palestra em relação aos métodos, né, de estimativa do perfil biológico, que é bem a especialidade dele, né, e que está, como eu falei para vocês, agora atuando bastante em contexto grego-micênico, né, com os estudos osteológicos humanos, fazendo mais parcerias conosco em projetos futuros. Pode passar, Flávia, por favor. Os eventos que o professor Breno comentou, né, então tivemos em 2017 um deles, e depois em 2018, pode passar, Flávia, por favor. 2018 foi o 5º ciclo de debates do Tafos, tivemos 7 palestras, um mini curso, 2 conferências e 2 eventos em parceria com o professor Breno, lá, né, com o programa de pós-graduação, letras clássicas, pode passar, Flavinha. Tivemos mais uma palestra aí da nossa queridíssima, caríssima professora Maria Aparecida, né, exatamente sobre o que ela comentou, né, sobre o vocabulário aí da morte, né, a semântica da morte, símbolos, palavras e expressões da Grécia Antiga, que foi feita em parceria, a palestra foi realizada em parceria com o ARP, né, coordenado pelo professor Wagner. Pode passar, Flávia, por favor. Tivemos novamente a presença da professora Clarice, né, com um outro mini curso, né, esse super interessante, porque ela fez um paralelo entre os ex-votos do passado, da antiguidade e do recente, né, tanto no México quanto no Brasil. Pode passar. Flávia, por favor. O evento, né, com o professor Breno, da FEFELESTE, que nós comentamos. E uma última palestra que a gente teve também de zooarqueologia, falando um pouquinho sobre os cachorrinhos, né, sobre os cachorros em contextos arqueológicos pré-coloniais brasileiros, né, lá no Rio Grande do Sul, com a professora Caroline Borges, que atualmente agora está no Nordeste, que foi um evento super interessante também, falando um pouquinho dos animais em contexto funerário, né, em contexto arqueológico. O evento com o David Pritchard, né, também que o professor Breno comentou, que fizemos a parceria, e 2019 o Tafos deu uma falecidinha, ele morreu um pouquinho, foi enterrado um pouquinho, e renasceu depois em 2020, a gente tirou férias, entre aspas, em 2019, retornamos em 2020, aí agora aqui na minha parceria com a nossa querida pesquisadora, a professora Adriene Tacla, né, então foi uma parceria com o Nereida, né, aqui o núcleo de estudos de representações e de imagens da antiguidade, né, que é da Universidade Federal Fluminense, e no nosso contexto de pandemia foi o primeiro ciclo que a gente fez totalmente online. E o tema, né, aproveitando, infelizmente, né, esse contexto horrível que a gente está vivendo hoje, o nosso ciclo foi sobre doenças, práticas de cura e saúde e suas histórias. Foi um ciclo de conversa, um ciclo de debate, que a gente teve alguns convidados. Flávia, pode passar, por favor. Como, por exemplo, a professora Cíntia, falando sobre doenças e práticas de cura e saúde no Egito Antigo, né, o professor Yves Roland, falando sobre doenças e práticas de cura em práticas mágicas também na Roma, em Roma Antiga. Por favor, Flávia, pode passar. Tivemos um pouquinho de Idade Média, saúde e alimentação, na verdade, no Ocidente Medieval, com a professora Vanessa Asfora. Depois, um pouquinho com os bretões, que o Pedro, né, mencionou já, com o professor Pedro Peixoto, né? Pode passar. E tivemos as 2 últimas palestras do ciclo de conversa, que foi com o professor Márcio Figueiredo, sobre curandeirismo na Mesoamérica, né, e a professora Clarice encerrando, né, falando um pouquinho sobre terapias no mundo antigo até o mundo medieval, tá? E, finalmente, enfim, a gente teve alguns cursos, né, nosso curso-chefe aí é exatamente o curso de pós-graduação, né, no MAI, Arqueologia das Práticas Mortuárias no Mediterrâneo Antigo, tivemos 3 versões,
né, 2015, 2016 e 2017, ministrado por 3 anos, ministrado como minicursos, pode passar, Flávia, por favor, ministrado como minicursos e palestras em outras universidades, né, na Federal Rural daqui do Rio de Janeiro, na própria SBEC, o ano passado, na Federal de Juiz de Fora, na Unifesp, né, como palestra e como minicurso, quando eu fiquei na Unifesp, na própria UFPEL e na Federal do Mato Grosso do Sul, com o professor a convite do nosso querido professor Carlos. Pode passar, Flávia, por favor. E esse ano, né, também por conta remota aqui na UF, né, tivemos ele remotamente, feito remotamente, que acabou de acabar, aliás. Pode passar, Flávia, por favor. Nossa grande parceria também é com o LECA, né, o Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga, que é coordenado pela professora Carolina Kester, Barcelos Dias, né, minha grande companheira, professor Fábio Vergara Cerqueira, e por mim, né, pode passar, Fábio, por favor, essa parceria com o TAFUS, né, principalmente com a professora Carolina, rendeu, pode passar, Fábio, por favor, rendeu para a gente algumas contribuições no MAI, né, como, por exemplo, cursos de extensão universitária sobre a cerâmica grega, mas também disciplina de pós-graduação sobre a produção cerâmica grega, dada em várias versões, e o nosso projeto didático com os fragmentos, né, da cerâmica grega no MAI, com os alunos de São Paulo e as contribuições dos alunos do LECA da UFPEL, que eu sei que tem uma ali, que é a nossa querida Milena Ogala, que eu vi que estava no público, nosso grande de braço direito também. A professora Carolina também deu algumas palestras lá no MAIS e organizamos alguns eventos em conjunto, né, como, por exemplo, a professora Flávia chegou a comentar, né, o Troia, a pipoca clássica, que nós discutimos Troia, junto com a Camila Zanon, né, a professora Camila Zanon, e a Lilian Sais, né. A professora Carolina também atuou no MAI falando um pouquinho sobre o LECA, né, e as contribuições do LECA e do material cerâmico na construção do conhecimento sobre as sociedades antigas, e em parceria eu e ela, né, criamos um projeto, na verdade, que deu palestras e rendeu um artigo, na verdade, também, que sobre a iconografia da morte, né, as cenas de próteses no material cerâmico grego, que rendeu, pode passar, Flávio, por favor, esse artiguinho na Clássica, que vocês estão vendo aí, né, que saiu recentemente. Pode passar, Flávia, por favor. E, finalmente, né, nossa contribuição do LECA também, do LECA, sim, também do LECA, porque no fundo, o LECA e o TAFUS são irmãos, mas do TAFUS, nossa, como é que eu falo? 138ª reunião, enfim, do AIA, né, do Instituto Arqueológico, né, da América, enfim, e a Sociedade dos Estudos Clássicos, né, participando em 2017 em Toronto, da reunião no Canadá, né, como conselho científico das duas reuniões, dos dois eventos. Por favor, Flávia, pode passar. E, finalmente, nossa apresentação do TAFUS no primeiro seminário dos grupos de estudos, o ano passado, né, organizado pela antiga diretoria. Enfim, era mais ou menos isso. Pode passar, Flavinha, as perspectivas futuras, só para acabar para vocês, né, a gente pretende continuar, enfim, esse trabalho de divulgação, na verdade, pesquisa e divulgação, principalmente de acesso a tudo que a gente tem feito, né, disponibilizando isso nos sites tanto do LABECA quanto do LECA, né, dos nossos grandes parceiros aí, criando os bancos, tá em construção ainda, mas estamos tentando criar esses bancos de dados, tanto dos contextos funerários quanto os da cerâmica grega, tá? E os vídeos e palestras foram todos gravados com autorização dos nossos queridos convidados, os palestrantes e pesquisadores, e que em breve, né, alguns já estão disponíveis no canal do YouTube, mas alguns também serão disponibilizados tanto no site do LECA quanto no canal do YouTube do TAFUS também, além dos artigos e contribuições dos nossos próprios discentes também, que serão colocados futuramente. Acho que é isso, eu agradeço imensamente a contribuição de vocês e a parceria e a audiência, e espero que a gente continue aí dialogando e trabalhando em conjunto para ir disponibilizando cada vez mais um pouquinho, né, desses estudos clássicos no nosso mundo brasileiro no geral, e a importância, no fundo, que a gente tem sim de fazer isso aqui no Brasil.
Obrigada, enfim, obrigada a todos e a participação de todos e a contribuição de todos. Acho que era isso. Obrigada, professora Ana Maria Pompeu, enfim, por nos receber e pela organização e tudo aqui. Agradeço e peço desculpas em nome da professora Elaine, realmente, que ela não pôde estar com a gente aqui. Foi muito bom, muito obrigada, né? O grupo imenso, um trabalho imenso também. Parabéns ao grupo, né? Parabéns, foi excelente, né? Acho que todo mundo já pode não ter mais tempo para comentários, mas eu creio que nem precisa. Todo mundo comentou aqui, dando parabéns ao grupo. É um grupo grande e com muito trabalho, né? Muita produção, muito bom ali. Eu creio que já deu para pegar algum tipo de endereço, alguma coisa que a gente se interessar mais, né, também. E aí, na verdade, eu quero só antes, porque a gente poderia até ter um tempinho, se alguém quiser falar alguma coisa, que nós vamos até, como começamos com 10 minutos, poderia dar 10 minutos também. Mas só para não encerrar, para as pessoas não saírem antes, nós normalmente fazemos uma foto, né, agora no final, e aí eu até anuncio o que vai ser, mas aí quem quiser falar alguma coisa antes, Bom, então, só para anunciar, e quem quiser falar, na próxima semana nós não temos, é intervalo, né? Nós fazemos dois encontros e um não. E no dia 19, na quinta seguinte, nós teremos o grupo CIA, a Poesia Filosófica, tá bem? E como eu falei no início, se tiver mais gente agora, mas hoje iniciamos, né, nossa coluna lá no site da SBEC, né? Dos estudos clássicos na pandemia. Nós temos nosso primeiro ensaio lá. Né? Depois já temos uma fila de ensaios, um por semana, tá bem? Toda quinta-feira nós vamos renovar. Aí vocês podem ir lendo e no final nós vamos reunir todos esses ensaios, né? Três de cada grupo de estudos, para fazer um livrinho sobre esse período, as nossas atividades, tá bem? Então todos são convidados, eu já mandei e-mail para vocês, né? Estou renovando a cada mês aí e recebendo os ensaios, tá bem? E agora, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o grupo ainda, tá? Só foi para a gente terminar antes do povo der banda ainda e faz a foto, nem coisa nenhuma. Então, são 17h32, né? Temos uns 8 minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa ainda. Mas eu creio que não, né? Ela falou tanto. Você falou, apresentou, né? Todo mundo falou bastante. Eu acho que todo mundo estava aqui, né? Quase, só não a... que foi que faltou só? E quase todo mundo estava aqui. Normalmente, nem todos do grupo participam, mas aqui eu creio quase todo mundo, não foi? Quase, foi infelizmente só a professora Elaine e a professora Adriene. Foram os professores que você falou no início, mas eu creio que quase os estudantes, né, os alunos participaram quase todos. Todos. Foi mesmo. Excelente, olha aí, pelo menos de presença está todo mundo com nota 10. E a Ana Maria, eu só queria parabenizar essa iniciativa do blog, eu acho que foi uma ideia excelente e eu espero poder contribuir também. Eu já li o primeiro texto lá do blog da SBEC sobre... Na verdade, até para fazer justiça aqui, a ideia foi da professora Adriane Duarte, né? Ótimo. Nós fazemos chamada de ensaios, né? Aí depois, como nós vimos que seria mais produtivo colocar no site, depois nós recolheremos todos, e faremos um livro. Mas a ideia da chamada do ensaio sobre esse tema foi da Adriane. Mas aí não precisa ser necessariamente a atuação no grupo, pode ser... Não pode ser qualquer atuação dos estudos clássicos durante o período da pandemia, né? Ótimo, tá bom. Sem problema, só para colocando estudos clássicos e pandemia tá dentro. Tá certo, então. É que aí talvez eu pensei numa ideia aqui de incorporar um pessoal aqui da Universidade de Toronto que faz toda terça-feira uma escrita. A gente faz um grupo de escrita virtual durante a pandemia. Eu acho que foi uma iniciativa interessante. Então, só para saber se poderia ser, não dentro do grupo. Vocês comunicam direitinho, todo mundo tem lá, né? São até 10.000 caracteres com espaço, é uma coisa pequena, até umas 4 páginas, eu acho. São até 3 textos por grupo, né? E aí você não tem muita exigência, não. É só para a gente ter um texto rápido de ler, né? Que é uma coluna. Sim, pode deixar. Eu vou falar com a Camila se eu já posso pegar um dos nossos. Pois é, ótimo, excelente. Aí vocês vão mandando, que a gente já prorrogou até o final de novembro, né? Devemos prorrogar de novo pelo menos até o final do ano e pronto. Aí, né? Aí a gente vai só publicando, a cada semana um. Tá bem? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais algo?
Não, tá todo mundo. Boa tarde. Eu tinha feito uma pergunta no chat, parabenizando o trabalho do grupo e querendo saber quem fez a animação. Eu achei interessante a animação da apresentação de vocês. Assim, o material a ideia dos ossinhos, a referência ao Tim Burton, eu achei bem curioso. Foi algum bolsista, foi algum professor, pesquisador? Quem foi a ideia? Oi, Francisca. Obrigada pela... Olha, e olha no PDF, perde as animações, viu? Porque, na verdade, eles são GIFs. Então, é uma pena. Como não deu para passar em PPT, né? Como não deu para passar o PowerPoint, infelizmente não dá para ver, tá? Inclusive, até o final, ele tá dando tchauzinho. Eu sou toda assim, tá? Na verdade, não foi aluno, não foi contrato, não foi nada. Sou tudo eu que faço mesmo. A gente é tudo no Tafos, é tudo voluntário. Todo mundo tem uma boa vontade, uma generosidade enorme, enfim, a gente faz todo mundo em conjunto e as ideias vão brotando, e como eu adoro ossinhos, inclusive, né, eu sempre vou atrás desses GIFs para colocar nos slides, porque eu adoro. Obrigada. Obrigada a vocês, adorei também. Mais alguém? Se não, né, nós nos despedimos hoje, próxima semana é folga, e toda semana vamos anunciar o novo texto na página da SBEC, tá? E aí, no dia 19, nós voltaremos com o CIA, né? E depois mais um e mais um. São os 3 mais e o encerramento. No encerramento temos 2 grupos que não entraram, mas né, que vão participar, ou que ainda vão se inscrever também, como houve no começo. Como leca. Na abertura da vez. Tá bem? Ótimo. Muito obrigada. Tchau, parabéns para o grupo. Obrigada, tchau, tchau.